Será que existe alguma relação entre senso de propósito na vida e longevidade? Bom, foi isso que um grupo de pesquisadores americanos estudou alguns anos atrás, e é um pouco disso que eu queria dividir com vocês hoje. Esse grupo de pesquisadores consolidou esses achados, esses resultados nesse artigo que está citado aqui, e o título já leva essa ideia, né, da associação entre propósito na vida e mortalidade. Esse é um assunto que apareceu para mim, na verdade, há 15, 20 anos atrás, quando eu li dois livros, quando eu topei com dois livros. Eles estão aqui até hoje. Vou falar um pouquinho deles para vocês aqui no final dessa análise. Mas o que me chama muita atenção é essa ideia de que uma coisa tão intangível, né, como o senso de propósito, começa a emergir dentro da ciência como algo a ser estudado, algo que a gente pode relacionar a dados, algo que a gente pode estabelecer modelos e, no final das contas, algo que a gente pode buscar melhorar, né, ou maximizar a nossa qualidade de vida ou longevidade a partir desses achados, né? Então, isso eu acho que é a parte mais interessante desse tipo de estudo. Para dar um pano de fundo aqui sobre o artigo, né, ele pesquisou ali em torno de 7 mil adultos com mais de 50 anos. Ele é um estudo acadêmico, então isso é particularmente importante porque ele limpa a frente de possíveis vieses, né, que pode ter ou de alguma indústria ou eventualmente do próprio governo. E os dados que estão sendo utilizados aqui, eles vêm de um grande estudo, né, que é um estudo guarda-chuva, chamado aqui Health and Retirement Study. É um estudo que basicamente avalia condições de saúde e aposentadoria de milhares de pessoas ao longo de algumas décadas e buscando justamente essas associações entre níveis de saúde ou condições de saúde e longevidade. O último ponto que eu queria destacar aqui do pano de fundo do artigo é que os pesquisadores são formados ali por grupos de epidemiologistas, estatísticos, médicos, trazendo elementos ali super complexos, né, entre modelagem estatística e esses achados que estão muito ligados a esse senso de propósito. Então, esse é o pano de fundo que está por trás do artigo. Essa é a primeira página dele. E aqui nessa introdução eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, essa questão de que é um corpo crescente de estudos, né, de conhecimento voltado para essa associação de senso de propósito com longevidade. Então, um tema que eu acho que antes era tratado no campo, no sentido intangível da coisa, e que vem cada vez mais emergindo como um assunto a ser tratado analiticamente, né, por meio desses estudos super complexos e importantes como esse que a gente vai dividir hoje. Uma pesquisa rápida, eu vi que existem mais de 12 mil estudos relacionando propósito de vida e longevidade. E se você for procurar na internet, é muito comum que essas discussões sobre propósito tenham podcasts com milhões de views e muitas coisas sendo abordadas em relação a isso. Então, é um assunto realmente muito importante. Segundo ponto que eu queria destacar é que o objetivo desse estudo em particular era justamente entender essa associação entre senso de propósito e longevidade. E terceiro, para que isso, né? Então, imagina que a conclusão fosse, né, de que há sim uma relação entre senso de propósito e a quantidade de anos que a gente vive, né, ou a qualidade dos nossos anos aqui em vida. E o ponto está justamente nisso. Se existe essa relação, nós sabemos que esse senso de propósito ele pode ser modificado, ele pode ser aprimorado, ele pode ser... Há algumas ações que a gente possa tomar que a gente possa maximizar o nosso senso de propósito. E a questão está justamente aí. Ao maximizar isso, a gente também tem a chance de ter mais qualidade de vida e, no final do dia, sermos mais longevos. Bom, antes de começar aqui a tratar de como o estudo foi estruturado, se você curte esse tipo de análise, esse tipo de estudo com um pouco mais de detalhes, de artigos e de livros, etc., vou pedir para você se inscrever no canal e dar um joinha para dar uma força e levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, como esse estudo foi estruturado, tá? Basicamente, ele se baseia em duas frentes de modelagem. O primeiro deles é esse modelo chamado aqui de, esse nome complicado, né, de psicométrico, que, como ele está dizendo, ele une conceitos psicológicos com métricos, né, com questões matemáticas, justamente para tangibilizar alguns desses conceitos psicológicos. Ele é um modelo super famoso, desenvolvido por essa pesquisadora que é Carol Reeve. E o segundo bloco aqui, a segunda frente de modelos, é esse modelo, que é chamado de modelo de sobrevivência. Esse modelo ele é utilizado em muitas áreas, tá? Não só relacionados à taxa de mortalidade de pessoas,
mas também mesmo taxas de falhas de equipamentos. É um modelo de previsão, né, que, dadas determinadas condições, qual a expectativa de sobrevida, seja de uma pessoa, seja de um determinado componente. Trazendo um pouquinho mais de detalhe aqui sobre o modelo de Riff. Bom, ele tem 6 dimensões, né, que a Carol Riff avaliou junto com o seu time, e ele basicamente trata de qual o nível de autoaceitação da pessoa, autonomia, se há ou não uma noção, né, um senso de crescimento pessoal, o domínio do ambiente, que está ligado aqui a sentir-se capaz de lidar com as demandas da vida, uma questão super importante que é essa relação positiva com as outras pessoas, né? Então ele elenca quão positivas estão as relações entre as pessoas. E o que está super ligado aqui ao conceito que a gente está tratando, esse senso de propósito na vida, que é essa ideia da gente ter meta, direção e sentido, né? Então, esses conceitos aqui, eles abarcam, na verdade, em torno de 80 perguntas num questionário, e essas perguntas são traduzidas para uma escala, né, que a gente chama de score, que nesse caso aqui vai entre 1 a 6, né, sendo 1 a turma com um baixo senso de propósito, e sendo 6 a galera com altíssimo senso de propósito dentro dessa escala. E por outro lado, só para citar aqui como que esse modelo de sobrevivência também é construído, essa é uma curva típica, tá, do modelo de sobrevivência. Você pode ver aqui, deixa eu pegar o marcador, ele tem uma escala de probabilidade de sobrevivência e uma escala de tempo, né? Então, aqui existem 2 grupos, por exemplo, descritos nessa curva, o grupo verde e o grupo vermelho, e o que ele indica é que, para o grupo vermelho, por exemplo, existe 50% de probabilidade de sobrevivência depois de 250 unidades de tempo, tá? Unidades de tempo aqui podem ser dias, podem ser meses ou anos. Então, essa é a curva padrão. Não é a curva do estudo, tá, que eu vou tratar aqui na sequência, mas ela é uma curva padrão. De novo, ele basicamente olha, né, o risco de algo acontecer, de um evento acontecer, a partir de uma determinada escala do tempo. Então, o grande achado aqui, né, o grande barato desse estudo é avaliar se as pessoas que tiveram, né, uma melhor escala de senso de propósito, elas de fato aparecem como aquelas que vivem mais ou vivem menos. Então, esse é o grande barato aqui do estudo que a gente vai tratar na sequência. Partindo aqui para como esses resultados foram elencados, bom, o que a gente vê em primeiro lugar, né, que está destacado em cima, que existe uma significativa associação entre essa consciência de propósito na vida e todas as causas de mortalidade. Tá? Então, aqui eles avaliaram uma série de causas de mortalidade relacionado a problemas do coração, respiratórios, uma série de outras doenças, e chegaram nessa conclusão que há sim essa associação entre o senso de propósito e causas de mortalidade. Aqui abaixo é a tabela exatamente como está descrita no artigo, onde ele indica, né, alguns pontos interessantes. Então, o primeiro deles, ele elenca aqui o score de propósito na vida, e ele categorizou aqui em alguns grupos. Então, o grupo aqui que teve um score entre 1 e 2,99, o grupo da turma que ficou entre 3 e 3,99, né, nesse score de propósito de vida, de 4 a 5, de 5 a 6 e 6, né, como uma referência aqui para o estudo do máximo de senso de propósito que aquele grupo poderia ter. E o que ele viu aqui, que é super interessante, é que o grupo com menor senso de propósito, ele teve pelo menos 3 vezes mais risco de mortalidade dentro das escalas estudadas. Então aqui a gente consegue ver basicamente os resultados, né, como eles estão correlacionados. Então a gente vê que o grupo de menor score tem uma taxa de mortalidade mais alta, enquanto que o grupo de menor score ele tem uma taxa de mortalidade mais baixa, aqui decrescente, né? O que a gente viu também é que eles estudaram pelo menos 2 modelos, tá? Eles olharam 2 modelos, ajustando algumas características específicas que alguém poderia dizer e falar, isso aqui está enviesando o modelo, isso está sujando o modelo. Então, eles separaram fumantes, eles tiraram todos os aspectos que poderiam, de alguma forma, atrapalhar a análise. E chegaram a essa conclusão que, de fato, existe essa relação entre senso de propósito e longevidade. Como que ficou a curva, então, de sobrevivência baseada no estudo, de fato, tá? Bom, essa é a curva, tá, de sobrevivência, que, como a gente viu, né, aqui tem uma medida de probabilidade de sobrevivência,
para tempo, né? Então aqui, por exemplo, ele está usando uma escala de meses. E o que ele viu, né, baseado naquela tabela anterior, é justamente isso. O grupo aqui em laranja, tá, dessa linha laranja, é justamente o grupo com mais alto nível de score, né, de senso de propósito. O que ele viu é que esse povo dura mais, né? Em síntese é isso. Então, depois aqui de uma medida de 70 meses, a probabilidade dessa turma estar viva é perto de 90%. Enquanto que o grupo mais, né, com menor senso de propósito, de uma escalinha aqui entre 1 e 2,99, depois de 70 meses, eles viram que essa turma tinha aproximadamente 70, 73% de chance de sobrevivência. Então, acho que esse é o principal achado aqui desse artigo, né? É justamente transformar uma noção de que parece super intuitivo, né? Que quanto mais senso de propósito e conectado com a vida a gente está, mais ela tende a se estender, mas é isso que os números de fato estão mostrando e que a análise está mostrando, né? Baseada tanto nessa coleta de dados super robusta, quanto numa análise, né? E essa modelagem estatística super bacana. Bom, turma, esse é o estudo, tá? Obviamente aqui simplifiquei bastante, o artigo tem 13 páginas, eu procurei transformar aqui numa questão um pouco mais prática para nós, e eu queria deixar aqui os meus 20 centavos de contribuição também, né, para essa discussão. Acho que tem todo o aspecto analítico dela que é super interessante, mas tem um aspecto prático também, né? Então, uma vez que a gente enxerga que existe essa relação entre propósito e longevidade, óbvio que a gente quer viver bem e viver mais. O que eu posso fazer, né, para que isso aconteça, né, para que eu desenvolva esse meu senso de propósito? Eu topei com isso aí perto de 15, 20 anos atrás, como eu disse, né, e 2 livros me ajudaram muito nessa jornada. Eu queria dividir um pouquinho sobre esses livros e esses autores com vocês. Eles estão aqui. Então, o cara da esquerda, né, chama Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra que tem uma história extraordinária. Eu vou falar um pouquinho dessa história para vocês. Mas ele foi direcionado, né, um psiquiatra judeu, estava no contexto da Segunda Guerra Mundial e foi levado a campos de concentração. E lá nos campos de concentração, ele, além de passar por aquele sofrimento terrível, ele teve a chance de usar o conhecimento que ele tinha para entender como que o senso de propósito, né, o sentido, como ele fala, o meaning, né, o sentido, pode ajudar as pessoas a tolerar, às vezes, dores terríveis, né, situações terríveis. Então, ele via que pessoas que ainda tinham algum propósito, ainda tinham algum sentido, ainda tinha a expectativa, ou a esperança de rever um familiar ou de desenvolver algo bacana na vida, aquelas pessoas elas conseguiam suportar o sofrimento um pouco mais. Então, é isso que ele descreve nesse livro. É um livro extraordinário. Vendeu aí mais de 16 milhões de cópias no mundo inteiro. E eu queria destacar alguns pontos aqui, em geral, né? Humildemente, queria os pontos que mais me marcaram aqui dessa tese dele. Primeiro, a questão de que o senso de propósito é desenvolvido a partir da gente assumir responsabilidade sobre a nossa própria vida. Então, isso é super significativo. Segundo, essa ideia da gente buscar contribuir com algo importante. Então, todo mundo quer, de alguma maneira, estar ligado a coisas importantes. Então, essa busca intencional está muito ligada a isso, né? A estar associado ou construir algo ou fazer parte de algo que a gente olha e fala, caramba, isso é bacana, isso é legal, isso me orgulha. Terceiro ponto é viver experiências e relações com profundidade. Aqui existe um estudo de Harvard, que ele é um estudo do começo dos anos 1900, e ele fala justamente disso, que, né, a grande conclusão dele, que eu vou, né, daqui a um tempo vou trazer aqui para o canal também, é que uma vida feliz está associada prioritariamente ao nível dos relacionamentos que a gente tem. Sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos com amizades, né? Então isso tem uma relação muito grande. Bom, e a grande ideia dele, e para mim ela é super complementar, né, na minha visão de mundo, a visão do Viktor Frankl é de que nossa vida está conectada com Deus, né? O objetivo da nossa existência está conectada com Deus. E ele descreve aqui no livro, né, vou destacar alguns pontos também, como que isso se estabelece, né? Então, primeiro, o propósito da vida não está em nós mesmos, mas em Deus. Então, conectando com o primeiro ponto do Viktor Frankl ali, eu realmente acredito que a gente precisa assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, né? O curso do nosso destino não está em nenhuma outra mão humana.
mas ele está conectado a nós, né, como grandes responsáveis pela nossa jornada, e acima de tudo a Deus. Então, esse é isso que eu acredito. Eu acho que esses dois mundos se unem perfeitamente. Segunda ideia, da gente usar nossos talentos e habilidades para servir as pessoas. Então, quando eu primeiro pensei aqui em ter esse canal e, né, dividir algumas ideias, de certa forma é uma busca disso, né? Espero que esteja fazendo razoavelmente bem, mas a ideia é justamente essa, né? A habilidade de ler um artigo interessante, que tem uma implicação na nossa vida e poder dividir com outras pessoas. E isso traz um senso de propósito muito grande, na verdade, né? E de todas as habilidades que a gente pode ter, quantas pessoas, né, a gente pode impactar com o nosso serviço e o nosso cuidado. Terceiro e quarto, né, até uniria os dois aqui, mas essa ideia da intencionalidade, né, de termos prioridades claras e também super conectado com o ponto do Victor, essa ideia da gente caminhar sob valores bem estabelecidos e, né, dentro do meu conjunto de valores aqui, são valores cristãos, e estabelecer uma visão de futuro, que é, ok, quando tudo se acabar, né, o que eu deixarei para trás, né? Qual o conjunto de histórias, de valores, de relações que eu terei deixado, né, como meu grande, se a gente pode dizer assim, ou como a minha humilde contribuição, né, pelo período que eu estive aqui. Então, isso que eu queria deixar para vocês. Acho que esses mundos estão conectados. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Se você curtiu, peço para você dar o joinha e se inscrever no canal. Isso com certeza vai me trazer a mensagem de que está valendo a pena, né, dividir esses pontos aqui com vocês. Beleza? Até a próxima.